Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Aleluia. Amém. Romanos capítulo 8, versos 1 ao 39. Novo Testamento, vida do Pai. Porém agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão no ungido Jesus. Isto porque a lei do Espírito da vida de Deus operando através do ungido, Jesus, nos liberta da lei do pecado e da morte. Pois a lei era ineficaz, sendo fraca, porque ela só trabalhava através dos esforços da carne, ou seja, força de vontade, determinação, raciocínios humanos, etc. Mas Deus, enviando seu próprio Filho sob a forma de carne pecaminosa, a fim de tratar o problema do pecado, trouxe a sentença judicial para colocar fim ao pecado na natureza humana. Isso é para que as ordenanças da lei pudessem ser cumpridas em quem não conduz suas vidas segundo a natureza humana caída, mas segundo o Espírito. Por favor, perceba que há uma grande diferença entre cumprir a lei e guardá-la. Por meio do Espírito, os que estão crendo verdadeiramente cumprem a lei, vivendo uma justiça muito além do que a lei poderia produzir em nós. Porque os que estão andando de acordo com a carne pensam nas coisas da carne, mas aqueles que estão andando de acordo com o Espírito têm suas mentes cheias de pensamentos do Espírito. Pois a mente da carne produz a morte, mas a mente em sintonia com o Espírito traz paz e vida de Deus. Isto porque a mente carnal é hostil a Deus, pois ela não se submete à lei de Deus. Na verdade, ela não é capaz disto. Consequentemente, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vocês não estão controlados pela carne, mas pelo Espírito, se, na verdade, o Espírito de Deus vive em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito do ungido, esse não pertence a ele. E, se o ungido está em vocês, por um lado, o corpo de vocês está sem o poder para fazer o que é certo por causa do pecado. Por outro lado, o Espírito de vocês está cheio da vida de Deus, por meio da justiça dele. Mais ainda, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou o ungido, Jesus, dentre os mortos, também capacita os seus corpos perecíveis para viver uma vida justa através do seu Espírito, que vive em vocês. Então, irmãos, não devemos nada à carne, que nos obrigaria a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, a expectativa de vocês é apenas a morte. Mas, se, pelo Espírito, vocês mortificam as práticas pecaminosas do corpo, estarão cheios da vida de Deus. Pois tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos maduros de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, retornando novamente ao pecado, que produz medo. Mas receberam o espírito de filiação, através do qual podemos clamar Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, então somos também herdeiros. Verdadeiramente herdeiros de Deus, mesmo co-herdeiros com o ungido, se de fato sofremos com ele, de modo que nós também possamos ser glorificados com ele. Pois considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória que será revelada em nós. Pois com intensa expectativa a criação está esperando que os filhos maduros de Deus sejam revelados. Agora a criação foi submetida à degradação, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que até mesmo a própria criação será também libertada da escravidão da decadência para a liberdade dos filhos maduros de Deus. Quando eles serão glorificados. Porque sabemos que toda a criação geme, sofrendo dores de parto até hoje. E não só isso, mas nós também, que temos os primeiros frutos, as primícias do Espírito, gememos dentro de nós mesmos, esperando sermos colocados como filhos maduros, ou seja, a libertação plena pelo pagamento do resgate, a glorificação do nosso corpo. Porque nós estamos salvos com esta esperança. Mas a esperança que é vista não é esperança, pois quem espera por algo que já vê?
Mas se esperamos por algo que ainda não vemos, então com paciência aguardamos. E da mesma forma, o Espírito também nos ajuda nas nossas fraquezas. Pois não sabemos nem como orar como deveríamos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que sonda os corações também entende os pensamentos do Espírito. Portanto, ele intercede pelos que foram separados para Deus de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, especificamente daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que Deus de antemão conheceu, ele também predeterminou que eles iriam ser conformados à imagem de seu Filho para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. E a quem ele predeterminou, a esses ele também chama. E a quem ele chama, a esses ele também torna justos. E a quem ele torna justo, a esses ele também glorifica. O que, então, podemos dizer sobre estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ele, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como ele também não nos dará, juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem é que acusa os escolhidos de Deus? É Deus quem os considera inocentes. Quem os condena? Foi o ungido, Jesus, que morreu, e ainda mais, que ressuscitou dos mortos, que está no lugar de suprema honra e autoridade de Deus, e é quem também intercede por nós. O que pode nos separar do amor do ungido? Será a aflição, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, capaz disto? Pois, como está escrito, por sua causa somos colocados para morrer o dia todo. Fomos considerados como ovelhas prontas para o abate. Salmo 44 verso 22. Porém em todas estas coisas somos completamente vitoriosos por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem governantes celestiais, nem poderes, nem as coisas que agora são, nem as coisas no futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus, que está no ungido, Jesus, nosso Senhor.